Na quinta e última reportagem sobre intervenções urbanas, a repórter Julie Wexel mostra como a arte pode contribuir para a reflexão e também para o enfrentamento da pobreza. Isso é mais do que importante, levando em conta que, de acordo com o IBGE, temos no Brasil, só no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas com essa realidade econômica. Vamos ver. Nosso trabalho é para quem vive na cidade. É um encontro, entende, com essa ancestralidade, com esse ser humano muito antigo, debaixo de cada um de nós, ricos ou miseráveis, ele existe e ele está lá. Eu acho que a minha arte tem um pouco dessa pretensão de dar voz aos excluídos, assim. Tem aquela historinha, né? Não entendeu? Quer que eu desenhe? Mas é o contrário, você tem que escrever, não adianta só desenhar. Se você passar pelas ruas de São Paulo e por acaso enxergar uma carroça estilosa, talvez você cruze com o Bahia. O veículo de trabalho dele passou pelas mãos dos grafiteiros e ganhou uma nova estética. Pinta uma Carroça é um projeto criado por um artista chamado Mundano. Ele é de São Paulo e, na verdade, ele já pinta a rua há muito tempo. E o que aconteceu é que, conforme ele ia pintando os lugares, ele encontrava muitos moradores de rua, muitos catadores vivem na rua também. E aí, nisso, ele começou a perceber que, poxa, essa carroça está um pouquinho desgastada, posso passar uma tinta aqui, pintar? O catador deixava, e além de pintar e ele ver que o catador ficava mais contente por estar com a carroça, né, mais bonita, ele resolveu colocar umas frases de incentivo. A mais legal é assim, o meu carro não polui, e o seu? Isso é uma frase do Mundano, essa é sensacional. Eu não buzino, estou trabalhando. A obra de arte que foi feita na minha carroça, até crianças querem tirar foto comigo, com a carroça. O pessoal me dão mais materiais reciclados, me chamam mais para fazer trabalho para eles. Pimp, na verdade, significa tunar um carro, né? Então, um carro ganha vários acessórios a mais. E a mesma coisa com a carroça, a gente quer dar um up na carroça. Então, além de fazer a pintura, a gente arruma a estrutura da carroça. Além disso, a gente coloca itens de segurança na carroça, que são faixas refletivas, buzina, retrovisor. A ideia do projeto é ajudar o trabalhador o máximo que a gente puder. Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas lançou uma questão para o mundo pensar, responder e resolver. Afinal, por que pobreza? Porque hoje 22 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza no mundo. O canal Futura se tornou um dos realizadores oficiais do projeto no Brasil, junto com 70 emissoras de televisão e realizadores audiovisuais pelo mundo que estão produzindo uma série de ações nesse sentido. A gente resolveu convidar alguns dos artistas das intervenções para entrar nessa ciranda de provocações e produzir algumas intervenções sobre esse assunto. O paulistano Tubarão do Lixo abraçou a proposta. Ele já faz do mar de resíduos o seu meio de expressão. E para o projeto Por que Pobreza, ele juntou um monte de garrafas e embalagens plásticas e deu forma à escultura de um catador colorido. Essa obra quer mostrar isso, que é sobreviver dos restos dos outros, né? Dos desejos dos outros, né? A gente carrega a embalagem, o pior, né? Todo mundo usufruiu de um alimento, de um vestimenta, aquilo ali vai servir para alguém, né? E além de fazer o catador colorido, o Tubarão do Lixo também deu forma a um polvo de plástico, junto com outros jovens a quem ele dedica oficinas de arte e reciclagem em São Paulo. Achei um trabalho legal, né? Incentiva a nossa criatividade, a gente tem que pensar, a gente pode usar diversas cores, combinar elas entre si e acaba ficando uma coisa muito legal. É um material diferente que você pode encontrar em praticamente qualquer lugar. Plástico, você pode encontrar em qualquer lugar. E quando ele não tem mais utilidade, infelizmente ele vira lixo. E acaba indo para lugares inapropriados, né? A gente acredita que a arte é uma forma mais suave de estar entrando nesses setores, assim, de trabalhar uma questão mais séria com as crianças, né? Para não ficar aquela forma tão chata, tão cansativa, né? Acho que a arte faz mudar a visão, né? Hoje a gente chegou aqui, era um monte de garrafa e está saindo com uma peça, né? E a pobreza já era o tema do novo espetáculo do Tá na Rua. Foi coincidência. Há 32 anos, eles fazem arte nas ruas do Rio de Janeiro, sob a batuta do diretor Amir Haddad. Então, chegou às nossas mãos
o texto do sociólogo norte-americano chamado Herbert Gans. E ele enumera 20 funções essenciais que a pobreza tem no mundo dos ricos, sem o qual o mundo dos ricos não se mantém, né? Então nós pegamos esse material deles, elaboramos e estamos fazendo um espetáculo que chama Para que serve os pobres. O que vocês provocam, né, dentro desse espetáculo? Eu acho que provoca, primeiro, uma reflexão muito grande sobre isso, porque ninguém para pensar sobre isso. Então nós sempre achamos que os pobres são os inúteis. Mas se eles não estão aí, tem um monte de produtos que não são vendidos, entende? Tem um monte de serviços que não serão feitos, que só os pobres é que podem fazer. Tem um monte de questão da sexualidade das elites que não se satisfará nunca se não tiver o vício e a força da sexualidade do povo pobre. Tem um monte de coisas, por exemplo, a validação das leis num mundo onde as elites jamais serão atingidas pelas leis. Como essas leis terão validade se não tiver um pobre para cair com a lei na cabeça deles, para dizer existe lei, embora não seja para todo mundo, mas tem que provar que a lei existe. O pobre serve para tudo isso. Então, também, ao mesmo tempo, é uma recuperação da autoestima do pobre e achar que não é o dinheiro que dá valor às pessoas. Pelo contrário, muitas vezes o dinheiro tira o valor das pessoas. E a arte é a única maneira que você tem de fazer para os outros. Você está pensando no mercado. Arte é doação, e é doação pública, e é feita por particular. Não tem que ter nenhum órgão gestor fazendo você exercer isso. É o ato de plena cidadania. Bem bacana, né? Para encerrar com chave de ouro essa série sobre intervenções urbanas, nós temos o prazer de trazer a Heloísa Brantes, que é professora visitante do Instituto de Arte da UERJ e também é diretora do coletivo Líquida Ação, que foi retratado na série. Você que está aí do outro lado da telinha, pode participar, ok? Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo Twitter, o @canalfutura, e também pelo telefone, o 0 operadora 21 2273 5020. Tudo bem? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Me diga o seguinte, as cidades, elas estão prontas para receber as intervenções? É uma questão complicada, porque intervenções, mais do que nunca, estão tendo, né? As intervenções, as cidades estão cheias de intervenções, assim. As intervenções artísticas, né? A intervenção como proposição artística já tem todo um deslocamento estético, uma proposta mais reflexiva, que não sei como se prepara uma cidade para isso. Talvez ela não se prepare nunca, porque a intervenção ela vai sempre numa contramão do que é normal ou do que é previsível. E é para ser a contramão mesmo? Num certo sentido, sim, porque se você prepara e já define aquele lugar da intervenção, da arte, você também estabelece já uma relação entre arte e espectador. E quando a arte sai dos lugares fechados para a rua, ela vai justamente questionar esse tipo de relação, que já é codificada, para entrar numa dimensão mais provocativa e participativa. Que o espectador não é só aquele que vê, que contempla, que fica ali olhando, mas que também interfere, que gosta, que não gosta, que fala, que altera, né? Ou seja, um espectador domesticado é totalmente fora da caixa, totalmente não indicado. Nesse sentido é que não tem uma preparação assim tão grande, né? Tem uma prática, eu acho, assim. Tem lugares que se praticam mais, então as pessoas estão mais acostumadas com aquele tipo de coisa, digamos assim. Mas isso não significa também que é uma preparação já pré-estabelecida, né? Políticas públicas, nós temos investimento em intervenções artísticas? Eu acho que a questão da política pública para investimento em arte em geral é problemática no Brasil, né? Se você parar para ver assim o que existe de fato, Funarte, digamos, que é um órgão federal, né, de financiamento, de fomento à arte, é tão pouco, né, perto da produção que tem. E assim, eles abriram há pouco tempo um edital chamado Artes Cênicas na Rua, e que foi mais dedicado a esse tipo de coisa. Existem coisas que são, mas eu acho que ainda é muito pouco. Então quem banca?
Em geral, não se banca. Assim, existem, sim, artistas que têm financiamento para fazer de editais grandes, como o Oi Futuro, enfim. É sempre assim, né? Mas, assim, dentro da produção em massa que está tendo, a grande quantidade de artistas que estão produzindo trabalhos muito interessantes, a maioria sem financiamento. Preconceito existe? A população tem algum tipo de preconceito com as intervenções urbanas? Como assim preconceito? Desculpa. De não entender, de ter um tipo de, assim, de reação negativa, sim, mas não de julgar. Não sei se isso seria um preconceito no sentido de pré-estabelecido antes, né? Mas assim, existe uma estranheza e dependendo da ação, ela incomoda, claro. A finalidade da intervenção não é ser agradável, não é ser bem vista, não tem essa finalidade, né? Às vezes incomoda, às vezes questiona, enfim. Por exemplo, a gente fez com liquidação os chafarizes, né? Levar água para os chafarizes barrocos no Rio de Janeiro, os chafarizes do Mestre Valentim. Então a gente tinha que subir nos monumentos históricos para colocar água lá, né? E assim, o fato de subir naquilo já era uma coisa muito ambígua, assim. Pessoas achavam um absurdo subir no monumento histórico, imagina. Mas essas mesmas pessoas não sabiam que aquilo era um chafariz, né? Então, assim, essa ideia do monumento como algo totalmente fora da cidade, protegido, gradeado, para não se colocar a mão, enfim. Se você viola isso, ou se você viola qualquer coisa da ordem, né, na cidade para uma intervenção, ela é problemática, num certo sentido. Obrigado pela sua participação, tá? Agora a gente vai acompanhar juntos a produção da série sobre intervenções urbanas também promoveu um concurso de fotografias sobre o tema. Os 5 vencedores, enfim, estão sendo passados aqui no Jornal Futura. Hoje a gente vai ver o 5º contemplado. Vamos ver? Rio Grande do Sul, obrigado pela sua participação, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já.